Meus irmãos, a paz do Senhor, aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo, Enomir Santos. Nós somos do grupo EBD Views Teologia Visual e a nossa proposta é apresentar um estudo gráfico, né, com base em ilustrações, desenhos, como vocês sabem, para que assim fique melhor para os alunos aprenderem. Está provado, tá, irmãos, pela ciência, que a ilustração, a imagem, ela é muito mais fácil para a assimilação. Não é? Lembra lá que tem uma frase antiga que diz que uma imagem vale mais que 1000 palavras, não é? É mais ou menos nesse sentido. A imagem, ela ajuda. E os gráficos, junto com o texto, com a imagem, ajudam ainda mais, tá bom? Então, meus amados, nós estamos iniciando o novo trimestre, o trimestre de 2022, ok? Com o título A Supremacia das Escrituras, olha lá, tá? Um novo projeto gráfico, que aliás está muito bonito, né? Um novo design, e essa parte que eu gosto muito porque é a parte que nos toca, tá? Então, achei muito interessante, a revista está maior, as letras, né, para nós que temos esse problema de vista, né, ela está bem maior, tá? Então está muito boa, o conteúdo também, temos coisas novas, né? Já foi apresentado um plano de aula, nós temos um plano de aula com introdução, apresentação da lição, não é, motivação, sugestão de método, subsídios do professor e auxílios especiais. Acredito que nós entramos aqui nessa parte de auxílios especiais, porque, ao que me consta, me parece que a CPAD ainda não investiu nessa questão dos infográficos, que são muito importantes para a gente fixar melhor, conforme eu havia falado para vocês. O comentarista desse trimestre é o pastor Douglas Batista, é um obreiro capacitado, conforme diz a palavra de Deus, a respeito de Esdras, né? Um obreiro capacitado, assim é o nosso pastor. O nosso tema é este, supremacia das Escrituras. Então, a palavra de Deus é inspirada, inerrante e infalível, ok? É interessante que quando está falando que ela é infalível, está mostrando a onipotência de Deus, o poder de Deus sobre todas as coisas, porque o que ele fala na sua palavra se cumpre. Veja que Deus tem um cuidado especial com a sua palavra. Ele diz assim: eu zelo com a minha palavra para cumprir. Significa dizer que aquilo que ele fala, enquanto palavra de Deus, enquanto profecia, se cumpre, porque ele tem todo esse cuidado. Ela também é inerrante, porque enquanto inerrante significa dizer que ali está mostrando a onisciência de Deus, a capacidade de Deus de conhecer todas as coisas. Então, o que ele fala vai acontecer, não vai errar. A palavra de Deus não vai errar exatamente por causa da sua onisciência, da sua capacidade de conhecer todas as coisas, especialmente o futuro. Ok, meus amados? Então, olha só, lição de número 1, nós temos aqui falando sobre a autoridade da Bíblia. E eu gostaria de mostrar aqui para os irmãos nosso gráfico esboço, né? Como você já conhece bem, nosso gráfico esboço está aí, novo gráfico, tá? Que tem esse título, né? Autoridade da Bíblia, lição de número 1. E o nosso textuário diz: bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Salmo 119, que é um salmo todo dedicado à palavra de Deus. A verdade prática diz: a Bíblia Sagrada é a autoridade final na nossa regra de fé e prática, ou seja, é ela quem baliza a nossa fé e é ela que também nos ajuda na prática, tá bom? Daquilo que nós aprendemos na própria palavra. Então, isso é muito importante.
Eu acredito que em um tempo em que estamos vivendo de tanto engano, de tanta mentira, de tanta falsidade, de tanta distorção das coisas, esse tema ele vem bem a calhar, porque de fato nós precisamos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus, tá bom? Não só isso, mas também a prática. Eu particularmente tenho pedido muito isto a Deus, porque muitas vezes, meus amados, nós pregamos, nós ensinamos, mas não conseguimos viver. E muitas vezes, a única coisa que as pessoas ímpias vão ver em nós é as nossas ações. Porém, quando nossas ações não coadunam, não entram em harmonia com aquilo que nós pregamos, então nós temos um evangelho falho, um evangelho que não se propõe a mudar as pessoas, já que nós dizemos que a palavra de Deus ela traz mudança. E de fato ela é para trazer mudança. Tá bom, meus irmãos? Então olha só, como sempre os irmãos sabem, nosso gráfico ele se divide em 3 pontos, né? A origem da Bíblia, a revelação divina, evidências da autenticidade da Bíblia e mensagem da Bíblia. Qual é a mensagem da palavra de Deus? E aí nós temos os outros subitens, né? Origem da Bíblia, revelação geral, revelação especial, evidências internas, evidências externas, supremacia da Bíblia, o poder da palavra de Deus, o propósito da Bíblia. Então são todos temas essenciais para o nosso estudo, para o nosso aprendizado. Partindo aqui para o tema principal, para a nossa lição, tá? A palavra-chave aqui, irmãos, é autoridade. Por muito tempo a Bíblia foi e continua sendo questionada, especialmente por aqueles que não acreditam, por aqueles que são críticos. Então, ela é questionada. Por isso que é importante que os crentes, os cristãos, saibam fazer a defesa da fé. Era isso que aqueles apóstolos faziam. Eles não só pregavam o evangelho, mas eles faziam a defesa da fé, porque havia falsos cristãos, falsos mestres. Paulo fala muito sobre isso, tá? Então a gente precisa entender todas essas coisas para poder defender a fé que uma vez foi entregue aos santos. Então, primeiro ponto fala sobre isso, tá, irmãos? A origem da Bíblia. Todos nós sabemos, o texto de Pedro trata sobre isso, né? Que ela não foi dada por vontade humana, mas ela foi inspirada por Deus. Inclusive, eu fiz aqui um pequeno diagrama, porque nem todas as vezes dá para a gente colocar, fazer aí. Aqui eu fiz rápido, né? Então, o texto de Pedro diz que toda a Escritura foi inspirada, é inspirada pelo Senhor. Então, tem essas duas palavras que é importante, tá, professor? Eu até fiz um desenho, não sei se dá para mostrar aqui para os irmãos. Olha, minha anotaçãozinha aqui, ó. Não sei se dá para mostrar aí, se dá para pegar aí. Deixa eu ver, eu vou abrir um pouco aqui para os irmãos poderem olhar melhor. Então tá aqui, ó. Tá? Você tem aqui o desenho de uma espécie de pergaminho e uma ilustração simples, irmãos, aqui, ó, do vento, né? O que seria o vento. Olha como é importante que duas ilustrações, né? Elas podem trazer um entendimento muito importante sobre a palavra de Deus, né? Duas ilustrações podem trazer um entendimento muito importante sobre a palavra do Senhor. Então, eu fiz o desenho de um papiro, porque a palavra grafê, escritura, toda escritura, grafê, toda escritura. E a palavra é inspirada. Toda escritura é inspirada. Então, a palavra ali original é
teopneustos, né? Teopneustos, ou seja, teo, Deus, pneuston, que vem de pneuma, é sopro, né? Então, o que é que isso significa? Essa palavra significa, essa palavra inspiração, sopro divino. Então, toda a escritura, ou seja, tudo aquilo que foi gravado, foi inspirado, foi soprado pelo próprio Deus. Soprado pelo próprio Deus. Claro que existem implicações, inclusive no livro do pastor Antônio Gilberto, ele trata um pouco sobre isso, porque ele faz uma pergunta lá. Existe mentiras na Bíblia? Existem mentiras relatadas. Existe alguém que mentiu, como no caso de Ananias e Safira, e foi relatado, né? Então ali está sendo relatado um fato. Então é importante que a gente entenda isso daí, tá? Mas a palavra de Deus, toda ela é inspirada. Até mesmo quando há uma mentira, em que sentido ela é inspirada? Para que a gente não cometa aqueles erros. Porque se é uma coisa importante que a gente aprende com a palavra de Deus, inclusive quando a gente estuda os grandes personagens bíblicos, é que Deus não se omitiu em relatar, inclusive, as falhas deles. Porque as falhas deles servem para nós. Nós vimos o que alguém cometeu lá atrás, aí a gente não vai cometer, porque houve uma consequência. Então veja como é importante, né, isso daí. Tá? Então, eu escrevi aqui, baseado no que eu li no livro do pastor Antônio Gilberto, há palavras ditas pelo próprio Deus, exemplo, assim diz o Senhor. Então isso foi o próprio Deus quem disse, né? Mas há palavras de Deus usando o intelecto humano, que é aí a ideia do sopro, a ideia de Deus soprando, de Deus inspirando o escritor para falar isso, tá? Então, esse texto, toda a escritura é inspirada por Deus. Aí você tem essa imagem, tá? Do pergaminho, porque foi escrito, tá? E quando está falando de escrito, irmãos, é importante, porque você tem aí, por exemplo, Moisés escrevendo o Pentateuco, Moisés escrevendo os primeiros livros da Bíblia, Moisés escrevendo a Gênesis, a chamada cosmogonia, como foi que tudo surgiu, a origem de tudo. É interessante que, apesar de Abraão ser chamado pelo Senhor como amigo de Deus, Abraão, meu amigo, não há relatos, veja bem que isso é interessante, não há relatos de Deus revelando essas coisas para Abraão. Portanto, também não há relatos de escritos de Abraão, não é? Na realidade, daquela época ali, a única coisa que se tem notícia, mas não foi aceito, não entrou no cânon, né, que é o que a lição também vai falar, é o livro de Enoque, por exemplo. Mas ele é citado por Judas, só que não entrou na canonicidade da Bíblia. Tá? Mas o que eu quero dizer com isso? Que até Moisés não houve nada escrito. Com Moisés, você tem o início sendo escrito a partir dos 10 mandamentos, que, aliás, era aquele tipo de escrita numa pedra que era comum para aquele povo, para aquela cultura, também fazer dessa forma. Os outros povos faziam dessa forma. E Deus quis que fizesse assim para que ficasse de maneira... sabe quando a gente diz, escreva em letras garrafais, escreva em letras firmes, escreva em um suporte, a gente chama isso no termo gráfico de suporte, tá? Suporte pode ser um papel, o suporte pode ser uma madeira e o suporte pode ser uma pedra, como no caso ali
Deus mandou que se fizesse numa pedra. Para quê, irmãos? Para que ficasse de forma bem firme, tá? Exatamente para se perpetuar. Então, a palavra escrita, a grafê, ela é importante para isso. Por que que é importante a palavra escrita? Para ficar como registro, para ficar como memorial. Por que memorial? Porque é algo que a gente vai lembrar sempre, não é? Você vê que tem casos de irmãos que sempre, às vezes, podem relatar isso. Eu já li a Bíblia 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes. Por que nós lemos sempre? Porque ela é um memorial. Ela é algo para ser lembrado. Ela é algo para ser consultado. Tá? Então, isso é muito importante nós entendermos. A revelação ela pode ser geral, porque Deus se revela na história, tá? Como ele se revela na história? No sentido de controle de todos os acontecimentos que existem. Não tem nada em Deus que ele não esteja controlando. Irmãos, essa parte é muito importante. Por que que é importante? Porque existe aí alguns, né, estudiosos, pessoas que antes eram até do nosso meio, do meio pentecostal, mas hoje eles estão pregando uma teologia diferente. Por exemplo, estão pregando a teologia do processo. O que é a teologia do processo? É que diz que Deus vai aprendendo com a história. Mais ou menos assim, parecido conosco. Nós não temos controle para saber o que vai acontecer no futuro, tá? E por isso a gente não pode se precaver. Então, esses teólogos liberais, neoliberais, dizem isso, que Deus também vai aprendendo no processo. Por isso que é chamado de teologia do processo. Então, vai aprendendo com os acontecimentos. Inclusive, teve um desses aí que chegou a dizer que naquele ano de 2004, se não me falha a memória, quando aconteceu, inclusive perto do fim do ano, né? Não sei porquê, qual é a relação, mas tem muitas tragédias que acontecem ao entorno do fim do ano. Então, quando aconteceu aquelas tsunami na Ásia, que mataram ali milhares de pessoas, esse teólogo brasileiro, né, ele chega a dizer que Deus não interveio, Deus não fez nada, porque ele não sabia do que iria acontecer. Olha que absurdo. Quer dizer, jogou por terra a onisciência de Deus. Jogou por terra o conhecimento de Deus do passado e do futuro. Então, Deus controla, sim, a história. Tá? Outra forma de revelação geral. Aliás, só uma coisa para a gente complementar. O fato de Deus controlar a história está na própria Bíblia Sagrada. Tudo que ele falou aconteceu. Porque a Bíblia diz que ele é aquele que anuncia o fim desde o começo. Preste atenção. Ele é aquele que anuncia o fim desde o começo. Por isso que ele, o Senhor, é chamado no Apocalipse de Alfa e Ômega. Princípio e fim. Não tem nada que escape ao seu controle, ao seu conhecimento do que vai acontecer. Tá bom? Deus também se revela no universo, é por isso que a gente vê muitos textos falando sobre isso, né? Inclusive o Salmo 19, que fala sobre isso. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Porque, irmão, por uma questão lógica, é muito complicado. Quando você vai estudar a questão da criação, né? Nós somos criacionistas, acreditamos que Deus criou todas as coisas, mas tem aqueles que acreditam, não é, que tudo surgiu do acaso. É muito complicado você acreditar que tudo surgiu do acaso.
Quando você olha para o universo vasto, milhares de galáxias, milhares de planetas, como é que a gente pode olhar para isso e dizer que tudo nasceu de uma explosão, de uma sopa de letras? Não tem condição de nós acreditarmos nisso, tá? Então, Deus manifesta o seu poder nas coisas criadas. Aliás, é por isso que no Apocalipse muitas desgraças vão estar acontecendo na própria natureza, e a gente sabe que isso aí é uma forma de Deus também se manifestar, tá? Deus também se revela ao ser humano, ao ser criado, porque é como nós estávamos falando. Se toda a natureza teve um início, não é possível a gente acreditar que tudo isso surgiu do nada, do acaso, como dizem alguns. O mesmo vale também para os seres humanos. Nós, formados de bilhões de células, sistemas complexos trabalhando dentro de nós, como é que isso foi, irmãos, obra da evolução? Não é possível acreditar numa coisa dessa, tá? Os ateus dizem que a gente trabalha mais com a questão da fé, mas eles precisam ter muita fé para acreditar em tudo isso daí, né? Em tudo isso que eles falam. Visto que tem muitas lacunas, né, eles não conseguem provar a sua teoria, ainda é uma teoria. Temos também a revelação especial, tá? A revelação especial, que é quando Deus se revela para os pecadores, é quando Deus se revela na história, no universo, na humanidade, e também ele vai se revela em Cristo. Cristo é a revelação de Deus. Por isso que diz a Escritura que ele é a imagem do Deus vivo. Ele é a expressão exata de Deus Pai, não é? E isso aqui, para alguns, é um problema, porque Deus, o Ser Todo-Poderoso, não poderia se manifestar de forma humana. A pergunta é por que não, sendo Ele Todo-Poderoso? Está escrito, haveria alguma coisa difícil demais para o Senhor? Não há, tá? Então, nós continuamos acreditando dessa forma. Ponto 2, evidências da autenticidade da Bíblia. Aí você tem as evidências internas, né? Porque está falando daquilo que é verdadeiro, da unidade e consistência, sendo que a Bíblia foi, né, escrita durante um período de 1.600 anos, escrita por cerca de 40 autores das mais diversas camadas sociais. Você tem pessoas intelectuais, mas você tem pessoas, por exemplo, que eram boiadeiros, que eram, por exemplo, pescadores, homens praticamente iletrados, como Pedro, não é? Tanto é que ele foi... alguém se admirou de ter visto Pedro falando, mas esse aí não era o pescador. Por quê? Porque Deus os capacitou. Então existia um poder que foi direcionando tudo isto, tá? Outra evidência, a ação do Espírito Santo. É por isto que nós acreditamos que a Bíblia é um livro diferente de todos os outros livros. Existe um poder, existe uma força que está guiando, que está direcionando todos os passos da palavra, da própria palavra de Deus. Um outro ponto que fala da evidência da autenticidade da Bíblia é exatamente a profecia dos eventos futuros. Essa parte aqui eu particularmente gosto muito. É muito bom, irmãos, você estudar profecias bíblicas. Por quê? Porque as profecias bíblicas, elas são a base, são elas que autenticam a palavra de Deus no sentido de dizer que o que Deus falou precisa se cumprir, o que Deus falou vai se cumprir, e muitas coisas que Deus falou já se cumpriu. Por exemplo, quando você olha lá para aquela estátua de Nabucodonosor que foi interpretada por Daniel, então você vê ali o império de Nabucodonosor, tudo bem, já existia a cabeça de bronze, mas aqueles outros impérios foram surgindo a partir do momento que Deus falou lá, dando a interpretação correta
para Daniel, tá? Das nações que viriam a seguir, inclusive da última que vai surgir, do império que vai surgir no final dos tempos, que é da onde vai emergir ali o anticristo, tá? Então é importante, né, irmãos, a gente entender, estudar as profecias bíblicas, estudar o que é que vai acontecer. A lição aqui, o nosso comentarista, ele cita, por exemplo, o nascimento virginal de Cristo, Isaías 7,14, né, que foi se cumprir em Mateus 1,23, a sua morte na cruz, que está lá no Salmo 22,16, aí você vê a confirmação em João 19,36, o local da sua sepultura, né, como seria esta sepultura, está em Isaías 53,9, tá? A sua ressurreição. Então, tudo isso se cumpriu. As profecias, elas são importantes, tá? E aí você tem as evidências externas, que são exatamente esses outros subsídios que são, por exemplo, levantados pela própria arqueologia, as outras ciências, né, irmãos? As outras ciências, porque antigamente se criticava muito a Bíblia teve muitas traduções, as pessoas colocaram muitas outras coisas, a Bíblia foi um livro deturpado, e aí quando você teve lá aquela descoberta fantástica de Qumran, aquelas cavernas, onde eles descobriram lá manuscritos antiguíssimos, né, sobre a palavra de Deus, aí quando você foi, os cientistas pegaram e confirmaram, e foram comparar com os manuscritos mais atuais e viram que estava tudo batendo, ou seja, não teve nada de manipulação, que é o que essas pessoas tentam dizer, tá? Meus amados, ponto 3, para nós já irmos para o final, eu tenho mais só um gráfico para mostrar para os irmãos e aí a gente encerra, tá bom? Mensagem da Bíblia. A Bíblia, ela é suprema, tá? A mensagem da Bíblia é, digamos assim, um fator mais importante, porque quando o comentarista diz aqui, sola scriptura, né, que é um dos pressupostos lá da Reforma Protestante, então a gente entende que o que é mais importante na própria Bíblia é a mensagem, é a sua mensagem, é aquilo que ela transmite. Tanto que uma das regras principais da hermenêutica é exatamente isso. A Bíblia é interpretada pela própria Bíblia. A Bíblia diz o que ela quer dizer. A Bíblia não se contradiz. É isso que é importante nós entendermos, tá? E aí a gente precisa aplicar isso, por isso que eu sempre digo que a nossa prática, ela precisa estar coerente com a nossa fé, com aquilo que nós acreditamos, tá? Com a nossa crença, porque se não for assim, será uma falha nossa, uma falha na nossa prática de vida. Então não adianta nós dizermos que somos do Senhor Jesus se não praticamos, ou se praticamos coisas contrárias ao que está na palavra do Senhor, tá? A palavra de Deus tem um poder, como eu falei aqui, tá? A palavra de Deus tem um poder. O poder da palavra de Deus, inclusive, é um poder criador, é um poder de criação, que quando Deus diz bara, né, lá no Gênesis, haja. Então o que é que ele está dizendo? Ele está dando uma ordem. E aquilo que ele fala, que ele falou, se cumpriu. O que não existia, veio a existir a partir da palavra de Deus. Agora, que interessante, apesar da queda, digamos assim, da maldição da terra, porque Deus mesmo disse, Adão, a terra é maldita por tua causa. O homem se tornou amaldiçoado pelo próprio pecado. Jesus vem e propõe uma recriação, não da terra, mas do ser humano, né? Por isso que ele vem para trazer uma nova vida para nós. Isso é muito importante. É por isso que também os sinais que Jesus fez, aquilo que ele falava, se cumpria. Quando, por exemplo, ele disse para aquela mulher Sirofenícia, vai, o demônio já saiu da tua filha. E sai mesmo. Tem que sair.
Porque é a palavra dele. O que ele fala se cumpre. Quando ele diz lá para um Lázaro que está morto, está em uma outra dimensão espiritual, seu espírito, a sua alma, mas quando Jesus diz, vem para fora, Lázaro, então o espírito dele volta para ele ali, entra no corpo novamente, o homem espiritual entra ali no corpo e ele vem à tona. E ele vem, por quê? Porque foi palavra de Jesus. Então a palavra de Deus ela é poderosa para dar vida, é poderosa para restaurar, é poderosa para mudar pensamentos, como fez, por exemplo, com Paulo, um perseguidor do evangelho, nós acabamos de estudar, mudou completamente a mente dele, e como Deus faz até nos dias de hoje, como por exemplo, os nossos amigos aí muçulmanos, né, que são contra a palavra de Deus, mas quando Jesus se revela, né, o Isa, né, se revela para eles, o Cristo verdadeiro, então eles passam a entender quem é Jesus. Então, meus irmãos, a palavra de Deus ela é poderosa e nós devemos cada vez mais pregar a palavra do Senhor. Eu tenho mais um gráfico aqui para mostrar para os irmãos, que é importante. Olha, professor, você pode baixar esse gráfico, tá? É de graça, como a gente costuma dizer na brincadeira, 0800, não paga nada. Não tem nem Pix, tá bom? Alguns irmãos disseram, irmão, coloque seu Pix aí. Não, eu não coloco porque eu não quero ser pesado a ninguém. Eu quero fazer a obra que Deus me chamou para fazer. E quem quiser usar, usa. Quem não quiser, não usa, não tem problema. Só vai chegar aqui, só vai usar quem quer usar, quem acha que é importante. Não estamos aqui obrigando ninguém a nada, até porque não temos poder para tal e nem queremos, mas que tudo seja feito com a mais liberalidade, tá, irmãos? Então tá aí, olha, esse gráfico que fala dos temas importantes abordados na bibliologia teológica. Então o que é que acontece? Origem e composição, falamos sobre isso, né? Esse tema logo aqui no primeiro ponto, a origem da Bíblia, tá? De onde ela veio, como ela foi composta, né? Aí, claro que tem aquela parte mais, digamos assim, técnica. Primeiro você tem lá os 10 mandamentos, uma pedra. Depois você tem os papiros, né? Os pergaminhos. Então, tudo isso foi importante para que a palavra de Deus chegasse até nós como está hoje. Hoje você tem a Bíblia digital, não é? A Bíblia digital. E ainda assim tem crente que não lê todo dia, não tem essa experiência de ler a palavra de Deus todo dia, tá? Outro ponto importante da bibliologia é a infalibilidade da Bíblia, também abordamos sobre isso. A palavra de Deus, ela não falha. Ela não falha. Por que, irmãos, a palavra de Deus, ela tem relação com o próprio Deus? Veja, eu não sei se eu vou saber explicar isso direito, mas o que eu quero dizer é o seguinte, sempre que alguém questionou acerca do Deus de Israel, porque todos aqueles deuses tinham uma representação, tá bom? Eu poderia desenhar um Deus aqui e tal, como eles faziam, desenhavam, faziam uma escultura. Quando você chega no Deus de Israel, não tem. Não tem. Senhor, no nome de quem é que eu vou lá falar com o faraó? Diga que o eu sou te mandou. É assim que Deus faz. Porque Deus se revela nos seus atos, irmãos, nas suas ações, na sua palavra. Ele disse que ia acontecer, aconteceu. Quando ele disse lá a última praga, olha, se preparem porque vai acontecer assim. Quem não tiver preparado vai sofrer as penalidades. E é claro que aconteceu quando Deus disse para Noé, olha, faça a arca, porque vai ter um grande dilúvio sobre a terra que vai destruir tudo. Noé fez a arca e no momento certo aconteceu o dilúvio, não é? Então, a Bíblia é infalível, infalível. Ela também é inerrante, ou seja, ela não erra. Irmãos, esse ponto precisa ser frisado nos dias de hoje, porque tem pessoas aí querendo
dar um outro significado para a Bíblia, adequar ela às questões sociais, tá? Vocês sabem muito bem disso. Existem pessoas aí que estão pregando um outro evangelho, estão pregando a perniciosidade, a imoralidade, e eles estão dizendo que a Bíblia apoia eles nesse sentido. Mas é tudo mentira, porque a palavra de Deus ela é muito clara nessas questões que a gente não pode nem mencionar aqui, mas eu acredito que vocês estão entendendo. Na classe você vai falar sobre isso. Então a Bíblia não erra, a palavra de Deus não erra, porque é palavra de Deus, é palavra de Deus. O comentarista Antônio Gilberto, ele até diz assim, se você achar algum erro na Bíblia, saiba que aquele erro ele é do próprio escritor, porque eram homens humanos, eram pessoas humanas. Mas aquilo não mexe na essência, porque se tem uma outra coisa que eu tenho dito também, é que existe algo acima da palavra, do grafê, da palavra escrita. O teólogo R.N. Champlin, ele diz que é muito, eu não sei bem a expressão que ele usa, mas ele diz que a palavra de Deus ela não está restrita a só a Bíblia, porque isso aí seria algo como limitar a Deus. E a gente sabe que não é verdade, não é? A palavra de Deus está acima do que está escrito, no sentido de dizer que ela é mais abrangente. E nesse sentido aí, ela não erra. Nesse sentido, ela tem uma autoridade. A palavra de Deus tem autoridade, e essa autoridade é dada pelo Senhor. Por isso que quando a gente vai ensinar, quando a gente vai pregar, precisamos entender que a palavra não é nossa. Ela não é de nossa particular interpretação, como está escrito na própria palavra, tá? A palavra também ela tem uma suficiência, ela é suficiente, ela basta em si mesma, não precisa outra coisa. Ela compõe tudo que a gente precisa para a nossa vivência, né? Para a nossa vivência. Outro ponto importante, sexto ponto, a canonicidade da Bíblia, ou seja, a palavra cânon significa vara de medir. Então, isto quer dizer que os livros que entraram no cânon da Bíblia são livros que foram medidos, são livros que foram passados por um crivo para que eles pudessem entrar, né? E aí não tem por que a gente ficar discutindo outras coisas, porque você sabe, tem a Bíblia Católica tem alguns livros, a gente diz a mais e eles dizem que nós temos livros a menos. Mas a verdade é que quando a gente pega o Antigo Testamento da Bíblia hebraica, você não tem aqueles livros. Isso aí é um ponto principal. Você não tem esses livros, não inseridos ali. Alguns estudiosos dizem que muito provavelmente Esdras teria sido esse compilador do Pentateuco e também de toda a Bíblia, né? Então, com certeza, esses outros livros não entraram no cânon da Palavra de Deus. Meus queridos, a inspiração da Bíblia ela é verbal, mas ela é também plena. Por que plena? Porque ela abrange não só o que está escrito, mas também todos os aspectos da própria palavra em nós. Por isso que ela é plena. Aí você tem aí, olha, os meios de revelação, tá bom? Já falamos alguma coisa sobre isso. Pela natureza, pela providência divina, pela preservação do universo, que a lição também fala sobre isso, né? Porque Deus não só criou o universo, mas Ele preserva, Ele sustenta com suas mãos. Hebreus fala sobre isso, tá? Também pela comunicação de Cristo, ou seja, Cristo como verbo de Deus se comunicando com o homem. Que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa. O verbo habitou entre nós. O verbo
morou entre nós. Então, isso é muito importante, tá? Características da inspiração verbal e plenária. Ela é válida para os manuscritos originais. Ela estende às próprias palavras. E Deus guia todo o processo, que foi aquilo que nós estávamos falando também, né? Deus guiou todo o processo, inclusive na escrita, inclusive na composição, até chegarmos aonde está hoje, onde nós estamos hoje. Princípios de canonicidade no Novo Testamento, apostolicidade, né? Porque vocês sabem, tem toda essa questão. Os apóstolos que estavam com Jesus ouviram de Jesus as suas palavras, né? Então é muito importante nós entendermos isso. Tudo que também foi escrito depois, mesmo depois, por outros também, eles têm como base os escritos dos apóstolos, tá? Outro princípio de canonicidade é o conteúdo espiritual. Nós entendemos que tudo isso tem um sentido espiritual, a mensagem espiritual, né? E também a universalidade e aceitação, porque a palavra ela é universal e também ela é aceitável para as pessoas, né? Ela precisa ser aceitável para as pessoas, tá? Inspiração foi aquilo que nós falamos, né, no nosso texto, inspiração divina, né? Deus mesmo inspira. Modalidades da revelação especial, os eventos miraculosos, ou seja, o que Deus fez, o que Jesus fez, os milagres de Jesus, tá? A comunicação divina, como Deus comunicou, como Deus se manifestou diretamente, e as manifestações visíveis, que também tem um pouco ainda dos milagres, das coisas que Deus fez. Então, tudo isso é uma forma de Deus se revelar, porque, como eu disse para os irmãos, não existe uma representação gráfica de Deus. Não existe uma pintura, um desenho, uma iconicidade de Deus. Irmão Enomi, mas lá naquela capela, tem lá na criação, não, aquilo ali é arte, mas não quer dizer que Deus é um velhinho, tá bom, irmãos? Aquilo ali é uma representação da Igreja Católica, mas eles jamais vão representar Deus, porque Deus nunca pôde ser visto por ninguém. Como é que ele se revela? Pela sua palavra. Ele se revela pela sua palavra. E é por isso que nós estamos insistindo no ensino, na pregação da palavra de Deus, tá bom? Para que as pessoas conheçam cada vez mais ao Senhor Jesus. Meus irmãos, o tempo já foi, tinha muita coisa para falar, mas não queremos ser muito longo nas nossas palavras. Eu espero que esse texto, esse escrito, essa revista, seja muito importante, seja um momento para a gente estudar cada vez mais a palavra do Senhor, tá bom? Que esse próximo ano a gente seja cada vez mais ativos na obra do Senhor e procuremos cada vez mais o conhecimento de Deus. Eu agradeço a todos vocês, que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.